Olá, o Estação Cultura está no ar. Hoje vamos falar de cinema, fotografia e do Festival de Música das rádios públicas do Rio Grande do Sul. Nome importante do cinema novo, o fotógrafo Mário Carneiro tem sua trajetória de multiartista registrada em livro. A linguagem fotográfica que marcou o cinema novo foi desenvolvida por um multiartista. O também pintor, gravador e desenhista Mário Carneiro tem sua obra agora compilada no livro intitulado Trânsitos. Conhecia já a obra do Mário como crítico de cinema, sempre tive muito interesse pelo trabalho dele, pela natureza da fotografia dele, pela maneira como ele soube encontrar uma cor brasileira, um tipo de paisagem brasileira, uma luz, pesquisar uma luz brasileira para o cinema. E acho que isso foi muito importante na época do cinema novo, dos anos 60 para cá, até os anos 60, até os anos 2000 e pouco, quando o Mário trabalhou. Ele foi um dos criadores de uma imagem brasileira no cinema. Então os cineastas chamavam o Mário quando precisavam ter um padrão de cor, uma textura que tivesse a ver com o Brasil. Pode-se dizer que ele era um artista integral, porque ele pensava a luz do cinema de acordo com a experiência dele na pintura. Um artista, né, um grande artista, ele não necessariamente ele se revela numa única linguagem artística. Então, no caso dele, ele teve uma grande contribuição na fotografia de cinema, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, ele passou a vida inteira produzindo, criando, desenhando, pintando e fazendo gravura num determinado momento, não foi durante a vida toda, mas ele desenhou e pintou durante a vida toda. Então ele foi criando uma obra ao longo da vida dele que foi dando uma compreensibilidade para a própria contribuição dele na fotografia de cinema. No volume, sua concepção cinematográfica é comparada a telas, desenhos e gravuras que produziu. A gente procura no livro fazer a relação entre as gravuras dele, os filmes PB, as imagens cinematográficas coloridas, o tempo delas e a relação com a pintura, né, aquelas tonalidades que ele vai buscando com a luz, né, com a iluminação, com a luz natural ou com a luz, com a iluminação artificial. No livro a gente mostra essa relação e não tanto de uma maneira amarrada, conceitualmente ou teoricamente, mas pela própria imagem, por exemplo, de um frame de um filme ao lado de uma gravura ou de um frame de um filme colorido ao lado de uma pintura. O Mário começou a fazer fotografia no início do cinema novo, ainda com o cinema preto e branco, basicamente. E ele, no início, nos primeiros filmes que ele fotografou, como Porto das Caixas, do Paulo César Sarraceni, Coro de Gato, do Joaquim Pedro de Andrade, eram filmes preto e branco e ele estava muito influenciado pelas gravuras do Guild, né, que tinha aquelas noites tenebrosas, com poucos pontos de luz dramáticos na paisagem. Então, esses primeiros filmes dele, que eu chamo até no livro de fase Guild, é a fase Guild do Mário, né, onde ele explorou muito os contrastes dramáticos entre o preto e o branco. Né, depois ele foi evoluindo e, por exemplo, no Todas as Mulheres do Mundo, o filme do Domingos Oliveira que ele fotografou, era um filme ainda em preto e branco, mas que é um filme preto e branco que é colorido, porque a gama de tons entre o preto e o branco, a gama de cinzas que ele criou, e a própria alegria do filme, com Leila Diniz, com todo aquele clima dos anos 60, era um filme que tinha uma cor, mesmo sendo preto e branco. Depois ele passou a fazer filmes coloridos, fotografou com Joel Pizzini, com Paulo Thiago, teve colaborações intensas com o próprio Sarraceni, A Crônica da Casa Assassinada, O Viajante. São filmes onde ele, com a cor, ele foi procurar justamente um trabalho com as cores quentes do Brasil, né? Mas sem exagero, sem carnavalizar. Esse foi o grande desafio do Mário, usar as cores fortes, quentes do Brasil, mas com uma disciplina, com rigor. Mário Carneiro também teve uma relação artística com o gaúcho Iberê Camargo, nas décadas de 50 e 60. Essa relação que eles estabeleceram é interessante porque passa um pouco pela gravura, passa por alguns aprendizados e convivência. Cuando él estaba en París, Iberê
mandava um monte de cartas consultando e perguntando coisas e pedindo coisas. Quer dizer, ele de alguma forma tem uma sintonia assim meio filial muito bonita, não? Assim como se fossem irmãos estéticos, não? Depois, claro, o Mário se abre para outro mundo que é o cinema, não? Aí ele abre as asas um pouco para outras direções. Mas eu acho que até na pintura se perfilam um pouco essas afinidades, não? Então, a relação entre os dois, eu acho que se pode estudar quase de forma recíproca. Não como que Iberê influencia a Mário Carneiro, sino uma coisa um pouco mais de caminhos de ida e volta. Que como deve ser, é muito mais comum que seja nas duas direções. Mexa-se, homem, mexa-se! Vai dar uma volta na rua, tomar um ar. Eu te odeio! Ele já transitava entre linguagens em uma época que não se fazia tanto. Agora, é quase obrigatório que todo mundo passe de um registro, de um suporte, de uma linguagem a outra. Todos os jovens fazem isso. Praticamente quase é obrigação. Mas na época que ele fazia isso, não era tanto, não? Uma obra rica, fantástica, incrível e feita ao longo de toda a vida, sem necessariamente ele ter corrido atrás de uma carreira de artista plástico, né? Então é importante que o livro revele esse aspecto do Mário, artista visual completo, né? O livro é distribuído gratuitamente para instituições de ensino. A versão digital pode ser baixada no site do projeto. E agora tem um comentário de cinema da jornalista Jaqueline Chalot, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, já que hoje para falar de um filme francês. Tudo bem, Nilton? Pois é um belo domingo, é um dos filmes da programação do Festival Varilux, que infelizmente terminou ontem, né? Mas que são filmes que dificilmente chegam aqui assim com muito tempo, né? Eles têm dificuldade para entrar no circuito comercial e especialmente para ficar mais semanas no circuito comercial. E esperamos que não seja o caso desse filme da Nicole Garcia, que é uma atriz já veterana do cinema francês e que passou a dirigir não faz tanto tempo assim, mas já tem 8 filmes dentro do currículo dela. Um deles é o Place Vendôme, com a Catherine Deneuve. E ela se caracteriza, o trabalho dela é caracterizado por uma tensão dramática muito forte. São filmes pesados, tensos, que carregam as tensões dramáticas entre os personagens. É o caso também de Um Belo Domingo, um filme que remete à própria relação dela com o filho, porque não por acaso ela botou como protagonista Pierre Rochefort, que é filho dela, com o ator Jean Rochefort. E o Pierre interpreta um professor no sul, que trabalha no sul da França, e um dia ele se condói da história de um menininho que é praticamente rejeitado pelo pai, a mãe trabalha longe, resolve ficar com esse menino durante um final de semana e o menino leva ele para a praia, onde a mãe dele trabalha como garçonete. Lá ele se envolve com a história dessa garçonete, que é interpretada pela Louise Bourgon, e lá ele resolve ajudá-la, paga uma dívida que ela tem, uma dívida que ela está sendo cobrada e que provavelmente a vida dela até está em jogo. E o filme entra numa segunda fase, que aí, para tentar pagar a dívida dela, ele é obrigado a um reencontro bastante doloroso com o seu passado e com a sua família. E esse reencontro doloroso com a família se passa numa mansão, porque na verdade ele é uma ovelha negra da família. Ele foi internado, teve uma crise e foi internado pela família e aí, dado como louco, e desse hospício ele fugiu e virou um clochard, um mendigo, né? E a partir daí ele começou a viver na rua e a refugar a fortuna da família e as relações familiares. E essa segunda parte do filme eu achei sensacional, porque está ali a Dominique Sanda voltando ao cinema e num papel que lembra muito o trabalho que ela teve no filme do Visconti, O Jardim dos Fins e Contini. Inclusive, a casa remete muito ao Jardim dos Fins e Contini. E aí se dá todo esse drama de amor e rejeição entre pais e filhos. E é disso que fala o filme. Já que amanhã tem aqui na TV, Curta TV. Curta TV é isso, com o filme a gente vai mostrar trechos do longa-metragem, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, e uma entrevista exclusiva com o diretor Daniel Ribeiro, que a gente fez pelo Skype.
a partir das 22 horas e no sábado, a partir das 7 horas, na trilha da tela na Rádio FM Cultura 107,7. Qual é o tema dessa semana? O Alto nos Bastidores de Mary Poppins, que é um filme que até foi um pouco desprezado pelo Oscar, apesar das 2 indicações que ele teve. É um filme que tem música do Thomas Newman, original, mas também tem as canções clássicas e belíssimas da dupla Robert e Richard Sherman, que eram os colaboradores oficiais da Disney, fizeram músicas para a maioria dos filmes dele, inclusive do Mary Poppins também. E são canções belíssimas, né? Feed the Birds, Cheer, 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 enfim, todas super cagelisticamente, aquelas músicas todas que a Julie Andrews cantava. A gente vai remontar, então, um pouquinho dessa história dos Sherman e também desse filme aí. Legal, já que até quinta-feira que vem, então. Até. E no próximo bloco, confira a reportagem sobre o espetáculo Teatro dos Seres Imaginários, que pode ser visto esse final de semana na Usina do Gasômetro. E ainda tem uma entrevista com Patrícia Duarte, ela que é diretora da Rádio FM Cultura, sobre o lançamento da nova edição do Festival de Música das Rádios Públicas do Rio Grande do Sul. Nós já voltamos.